Abra a sua Bíblia em João, no capítulo 6, o verso 41. E nós vamos ler alguns versos de João, capítulo 6. E antes que nós venhamos a de fato ler e entrar aqui, deixa eu explicar o que acontece aqui. Em João capítulo 6, ele conta a história, na realidade, um pouquinho antes da multiplicação de pães, tempestade, Jesus caminha na água, aquelas coisas comuns que ele fazia, né? Ele só a multidão comeu, né? Ele só multiplicou pão, só caminhou na água, acabou a tempestade, o pessoal surtou, ele calmou o pessoal, as coisas do dia a dia que ele faz até hoje na vida da gente, né? Mas especificamente aqui, esses últimos versículos do capítulo, ele começa a explicar para todo mundo, para ver se o pessoal entendia de uma forma mais prática, mais tranquila, mais transparente, numa linguagem talvez, no entendimento dele, da época, mais simples, mais coloquial, de quem ele era e de por que ele estava ali, e afinal de contas, quem deveria seguir ele, né? o conceito que as pessoas deveriam ter arraigado nos seus corações para poder seguir ele, e ali começa a haver uma discussão, e os discípulos ficam um pouco preocupados, porque ele pega pesado, no finalzinho ele pega pesado, e alguns acabam não sobrando no final desse discurso, porque viram que era pesado demais, viram que talvez seria duro demais, e demandaria demais seguir a Cristo naqueles moldes, e pensaram assim, vamos deixar para lá. E é isso que a gente vai ler agora, a partir aí do João 6, a partir do verso 41, diz o seguinte: com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o pai dele e a sua mãe? Como ele pode dizer desci do céu? Respondeu Jesus, parem de me fazer críticas. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus, todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser que aquele que vem de Deus, somente ele viu ao Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. E os seus antepassados comeram o maná do deserto e morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele vier a comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si, como que pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhe disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão a vida em si. Todo o que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no terceiro dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo o que come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele, da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Ele disse isso enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. E ao ouvirem isso, esse discurso forte, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem conseguirá ouvi-la? Ou na linguagem de hoje,
agora complicou geral. Ou, como diz o gaúcho, preteou o olho da gateada. E esse é o tema da palavra de hoje. E depois que preteou o olho da gateada, segue o próximo verso dizendo: sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando, e ele ouvindo isso, Jesus lhe perguntou: isso o escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne, não produz nada que se aproveite, mas as palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, há muitos de vocês que não creram. Pois Jesus sabia que desde o princípio quais deles não creriam e quem iria o trair. E prosseguiu: e por isso eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Espírito. Naquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus, porém, perguntou aos 12: vocês também querem ir embora? E Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida? Papai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela revelação que vai brotar dela. Nos ajuda a entender e a compreender e ir mais fundo naquilo que tu tens para nós, em nome de Jesus. Amém. Lemos um pouquinho mais do que o usual, mas é a palavra, e eu queria ter um começo e um fim dessa história toda. Mas basicamente o que acontece aqui é Jesus tentando explicar o seguinte: tudo isso que vocês viram, todas essas maravilhas, todos esses milagres, todas essas manifestações, tudo isso foi fantástico, mas a maioria de vocês que está vindo aqui me questionar é porque esteve ontem na multiplicação de pães e quer mais pão, mas não me quer. A maioria me viu acalmar tempestade, me viu orar por enfermos, e vocês querem exatamente a mesma coisa, mas não me querem. Vocês querem saber como eu tenho, ou o que eu tenho, e como ter o que eu tenho, mas não me querem, não querem estar comigo, não querem ter comunhão comigo. Ou seja, aquele que não comer do meu pão e do meu sangue, ou seja, dessa comunhão que nós estamos fazendo, né? Quando ele parte o pão para os discípulos, ele diz: esse aqui é meu corpo, esse é meu sangue. Aqueles que comem comigo, que partilham comigo, que entendem o que é estar comigo, não se preocupam que vão ter a vida eterna. Não se preocupam que vão fazer as coisas que eu faço e coisas maiores ainda. Aquele que compartilha comigo, que vive de fato o que é evangelho. E ele estava tentando explicar isso para esse povo, e o povo começou a indagar ele, e não entendia, e reclamava, e xingava, e zombava. E quando ele disse o seguinte: olha, ou vocês entendem e vocês estão comigo, ou vocês estão fora. E os discípulos olham um para a cara do outro e dizem: agora apertou, agora preteou o olho da gateada. E quem fica quando a gente chega numa situação dessa? Os discípulos ficaram daquele jeitinho. Muitos dos seus discípulos, a Bíblia diz, daquele povo que andava com ele, chamados pela Bíblia de discípulos de Cristo. Ele tinha os 12, e ele tinha mais um monte que andava com ele. A Bíblia diz que muitos, naquele momento, deixaram de segui-lo. Porque quando chega a hora de tomar uma decisão de fato não ter só os benefícios, de fato não só colher os frutos, de fato não estar debaixo de holofotes, de fato de não ter postagem nenhuma nas redes sociais, simplesmente fazer, porque ama, por compartilhar, por ceder, por amar, por viver de fato aqueles ensinamentos que ele estava tentando ensinar. Porque quando ele compartilhava o pão e multiplicava, ele ensinava algo. Quando ele curava, ensinava algo. Quando ele acalmava a tempestade, ele ensinava algo. Não era um show, não era um espetáculo, não era uma manifestação de poder para vislumbrar as pessoas, mas sim uma demonstração de amor.
E essa demonstração de amor, de servir ao próximo, sem esperar absolutamente nada em troca, era o que ele estava tentando explicar, era o evangelho que ele estava tentando trazer, porque já existiam os mandamentos, e os fariseus viviam disso, e os judeus viviam disso, mas na realidade ele trouxe uma reforma de servir o próximo, de viver pelo outro, de fazer sem esperar absolutamente nada em troca, de se doar. E ele mesmo disse: eu vou fazer isso, eu estou mostrando como faz, vai ser assim, isso tudo vai acontecer comigo, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, quem quer vir após mim, pegue a sua cruz e siga. E o povo olhou um para o outro, e muitos, a Bíblia diz, que desistiram de segui-lo, porque enquanto estava só no show de poder, estava mais divertido do que na hora de ter que se comprometer, de ter que viver sem o show, de fazer sem a manifestação da multidão. E aí ele olha para os 12 e ele diz: já que está todo mundo indo, eu quero saber de vocês aí, vocês 12, como é que fica? Adivinha quem fala primeiro? Simão Pedro diz: cara, nós até podíamos ir, mas vamos para onde? Se só tu tens as palavras de vida eterna. E isso cala fundo dentro da nossa vida, de ver isso, de ver 12 que naquele momento de fato se fizeram discípulos, naquele momento se fizeram parte do corpo e do sangue de Jesus. Cara, nós vamos entender isso mais a fundo, porque quando tu ministra, quando tu fala, brota de ti vida, e essa vida não tem nenhum lugar, e a gente precisa mais, a gente precisa entender esse negócio. Não é novidade nenhuma, assim como já tinham naquela época, hoje nós ainda temos aqueles que vivem à margem do Evangelho, dentro do próprio Evangelho. Aqueles que se dizem discípulos, mas que são mais membros do que de fato discípulos. E às vezes as nossas igrejas lotam de membros, mas não necessariamente são discípulos de Cristo. E muitas vezes nós trabalhamos para arrecadar ou juntar membros, e não necessariamente as igrejas trabalham para levantar discípulos. E nesse momento Jesus fez o seguinte: eu vou ter que dar uma parada aqui, e eu vou ter que ver quem de fato quer ir adiante, porque ir adiante vai exigir fazer parte de mim, vai exigir andar comigo, vai exigir compartilhar mais do que simplesmente só o show. O show é uma partezinha da demonstração do poder e do amor de Deus, mas tem bem mais. Aconteceu ontem, no Brasil, e muitos de vocês já sabem, foi transmitido pela web, e muitos aqui até participaram do próprio evento chamado Descend, o Envio, um evento que nasceu em 16, e Deus, enfim, não é um evento tipicamente brasileiro, ele é um evento americano, mas que na realidade teve o seu grande ápice no Brasil ontem, e aconteceram em 3 estádios brasileiros: no Mané Garrincha, no Morumbi em São Paulo e no Allianz Parque, também em São Paulo, e tiveram ali quase 200 mil pessoas que participaram em loco, presencialmente, nesse evento. Mais milhares de pessoas como eu, que estavam assistindo pelo smartphone, Smart TV, enfim, a transmissão ao vivo pela web. Milhares de pessoas assistindo um evento que eu particularmente, preciso confessar, não tinha muita intimidade do tema. Acabei conhecendo o tamanho ou o impressionante impacto que ele tem, ou que ele teve, quando começaram-se a chegar os dias do evento, e eu fiquei sabendo que daí não tinha mais ingressos para se comprar, lotados. Eu disse: cara, que tamanho que tem esse negócio. Eu disse: que coisa impressionante você conseguir juntar numa nação quase 200 mil pessoas, que é uma partezinha muito pequena da população cristã que tem no Brasil. Talvez existem nações aí que não conseguem juntar, a nação inteira não juntam 200 mil pessoas de cristãos, e o Brasil bota uma pequena parte
dos seus cristãos dentro de estádios, né? O país do futebol lotando de cristãos. E óbvio que imediatamente acesso às mídias, às maiores mídias, porque eu estava ansioso para ver as grandes mídias divulgarem um evento desse tamanho. Eu espero que um programa aí de televisão famoso que acontece nos domingos à noite venha divulgado mesmo da mesma proporção esse evento, né, e o impacto que teve na nação. O próprio presidente participou dele em Brasília e tudo isso. Foram 12 horas de evento, começaram às 10 da manhã até 10 da noite. E eu fiquei pensando, e aí nós, na nossa cabeça contemporânea, instagramável, ficamos pensando que tipo de evento consegue segurar esse povo todo. Você tem que começar com um tema muito bom e você tem que ir subindo o tema, né? Você tem que ir subindo o nível do tema para manter as pessoas até o fim, porque que assunto, que matéria você vai tratar, que ensino bíblico você vai dar, que tipo de louvor você vai conseguir ter para manter essa multidão toda que pagou aí, ainda que não seja muito, mas pagou para estar lá, né? Muitos vieram de outros cantos do Brasil, muitos daqui estiveram lá. Sei lá, ele devia começar com alguma coisa tipo libertação, na minha cabeça, né? Começa com o tema libertação, aí depois da libertação passa por uma revelação de alguns trechos que ninguém conhece da Bíblia, tipo aqueles trechos que você pega a Bíblia e tem que assoprar assim para ver se a folha separa, porque ninguém leu aquilo. Dali você vai para um dom profético, chama o pessoal e começa a entregar a profecia, passado, presente e futuro. E termina, obviamente, em grande estilo, mega oração da prosperidade. Aí você mantém a galera do começo ao fim, né? Não parece mais razoável assim? Todo mundo vai, né? Você bota uma propaganda dessa, na minha cabeça está resolvido o assunto. Aí você lota estádios e todo mundo sai feliz, né? Porque recebeu o que na realidade mais a gente vê nas pregações da internet hoje e grupos se reunindo para discutir. Eles juntaram quase 200 mil pessoas em 13 estádios do Brasil para falar de evangelismo, adoração e adoção. Durante 12 horas. E o povo chegou antes das 10 para abrir e ninguém arredou o pé até terminar o evento. Ou tem alguma coisa errada com a igreja? Ou o Espírito Santo está tentando, ou já está gerando uma reforma gigante nos nossos conceitos, nas nossas bases, nos nossos alicerces? Ou de fato Ele está movendo para que as nossas vendas caiam e a gente consiga compreender o que de fato tem importância? E veja bem, não tenho a pretensão de ofender ninguém, e eu sou o primeiro que me coloco debaixo dessa situação. Constantemente nós temos que ser confrontados por Cristo. Constantemente eu preciso ser confrontado por Cristo para me colocar de volta no prumo. Sabe aquela parede que um cara sem experiência vai construir e o troço vai, e aí você traz aquele aparelhinho mágico, que é um trocinho com uma ampulhetinha dentro e um pouquinho de ar para mostrar que está no prumo. Aquele trocinho resolve tudo. Eu creio que seguidamente o Espírito Santo tem que nos colocar de volta no prumo. Quando eles enchem os 3 estádios de ações ininterruptas, de uma organização interdenominacional,
de propaganda zero de quem quer que seja, de preletores do mundo inteiro que vieram pagando as suas próprias despesas. Eu olho para a igreja brasileira e digo, preto o olho da gateada. Para tudo e vamos analisar esse troço. Quantas vezes eu fui surpreendido pelo Espírito de coisas que nós fazíamos crendo que era a coisa certa e que depois a gente leva um susto. Quantas vezes na igreja, sendo um cristão, eu preciso ser trazido de volta? Quantas vezes na igreja eu preciso ser levado de volta para o que interessa? Quantas vezes você e eu somos surpreendidos estando dentro de uma atmosfera que nós dizemos saudável espiritualmente? Porque nós adoramos complicar o que é simples. O Evangelho, ele é tão simples que nós não aceitamos que ele seja tão simples. Então nós precisamos fazer um vídeo complexo na internet e tentar explicar o inexplicável, tentar convencer do que não existe, tentar criar um padrão novo, porque nós não podemos entender que o Evangelho é tão simples e tão poderoso e tão impactante e que tem mudado vidas há milhares de anos. Mas nós precisamos achar algo melhor do que isso. E esse povo aqui, quando encontrou Jesus, e ele disse, vocês estão vendo tudo isso? É tudo isso para quem pagar o preço aqui, meu amigo. Tudo isso para quem entender que isso é por amor, que isso é sem recompensa nenhuma, e eu vou morrer na cruz, e vou morrer por vocês, e vocês seguir o mesmo caminho, vamos ter vida eterna. Aquele povo falou, cara, isso aí não. Isso aí não me parece bem o que deveria ser. Eu preferia mais um curso de como multiplicar pães, um curso de como andar sobre as águas. Eu queria mais, era um curso do poder, da maravilha, da manifestação. Eu queria mais algo desse tipo. Eles, não, cara, basta ter comunhão comigo. Basta pagar o preço que eu pago, conhecer Deus, conhecer o Pai que os ama e fazer tudo isso pelo próximo. E é por aí o caminho. Não, cara, não é bem isso aí que eu estou procurando. Quantas vezes eu fui estapeado, trabalhando ou servindo, o meu ver, a própria igreja. Quantas vezes eu fui surpreendido, vezes como quando me falaram que nós podíamos cantar um hino toda noite. Se Deus está fluindo e se a coisa está acontecendo, eu não preciso parar tudo e cantar outro. Eu dizia, mas sabe essas coisas que começam a te surpreender? Quando me falaram que eu podia pregar sem gravata, foi o ápice da minha vida espiritual. Quando me falaram, ou quando eu aprendi que eu podia iniciar um culto sem ter que fazer uma guerra espiritual tão grande a ponto de ficar empapado, porque se eu não fizesse aquela batalha no microfone espiritual e fizesse um agito todo, o diabo ia tomar conta da igreja. Até que um dia uma pessoa chamou para mim e disse, cara, tu dá muita bola para o diabo, cara. Tu dá corda demais para ele, cara. Menos tempo dele no culto e mais tempo para Deus. Fala o seguinte, começa um culto convidando Deus para vir. Se ele vem, está tudo certo. Ele disse, não pode ser tão simples esse negócio. Quando me falaram que eu, por ser matinal, não precisava ter tanto esforço para ir nas orações à noite, eu podia levantar mais cedo para orar, e também ele ouvia. E me convidavam para as reuniões de orações à noite, e eu dormia nas reuniões de orações. O meu alvo nunca era coberto, porque eles davam um alvo para cada um, o meu passava lotado sempre, porque eu dormia. E eu aprendi que eu podia levantar de manhã, e podia ter a comunhão com Deus, e estava tudo certo. Coisas que vão te quebrando no meio, coisas que vão te derrubando nos teus conceitos de igreja, de vida de igreja,
Quando um dia uma amiga chega para mim e diz: Robson, tu está dizendo sim para todo mundo que te pede alguma coisa, tu diz sim, tu notou que não tem tempo para absolutamente nada e que nem para cumprir as tuas promessas com os outros, tu está tendo tempo? Deus te permite dizer não. Aquilo me chocou profundamente. Eu posso dizer não? Ou quando me chamaram e falaram assim: Robson, Deus vai continuar te amando se tu não for todos os dias na igreja. Coisas que vão derrubando alguns conceitos que vão sendo criados em nós, e que a gente vai chegando mais perto dele. E quando eu aprendi que não precisa apelo financeiro para ofertar, que eu oferto do meu coração quando eu amo, e quando eu estou empolgado, e quando Deus ministra no meu coração, é aquele momento fantástico de se levantar em fé, sem que haja nenhum apelo, nenhum barulho, nenhum convite, e você se levantar e fazer uma oferta genuína, porque você sentiu do Pai de fazê-lo, e aí você vê a manifestação de Deus na tua vida depois, e diz: cara, ninguém fez nada. Quando me falaram que eu podia orar por um irmão, mesmo sem eu ter nenhum título na igreja, isso para mim foi fantástico. Não, mas o irmão está com necessidade, visita ele, ora por ele lá. Porque até então, na minha cabeça era alguns anos de curso na igreja. Você tem que atingir um determinado nível, você tem que ter um determinado título, e aí você pode ir em hospitais, em presídios, isso, em aquilo, e de repente, não, cara, não tem tempo para isso, não tem tempo, vai, não enrola, vai. Coisas que vão quebrando a gente, que nós vamos tentando entender e tentando nos aproximar um pouquinho mais da verdade. Eu me lembro de um culto que eu me prostrei diante de Deus. Eu estava dirigindo o culto, não tão eloquente e impressionante quanto o Diego, mas eu estava dirigindo o culto e eu senti de me prostrar na frente. Cara, eu me prostrei porque Deus estava ali, aquele negócio estava movendo, e no final do culto eu fui chamado para a salinha, e disse: cara, você está dirigindo o culto, você não pode se prostrar. O povo não pode ver que você se prostrou. Eu falei: mas eu achei que isso aqui era uma igreja, eu vim para cá para isso. Não. Ali você tem que estar em pé, você está dirigindo o culto. Eu digo: rapaz, mas eu me bloqueei por alguns anos. Eu adoro ficar sentado no chão na igreja. Parece que eu já vou tirando o sapato, verdade. Eu vou tirando e fico por ali, eu deixo assim meio no cantinho, sabe? Eu sento em cima do calcanhar, assim. E, cara, mas de você estar perto dele, de você querer ter relacionamento com ele, nós complicamos demais as coisas. E eu sinto que de fato preteou o olho da gateada na vida da igreja brasileira. Um chamado, assim como teve tantos outros, assim como Cristo fez com Paulo, que amava tanto os princípios, que amava tanto as Escrituras, que perseguia os cristãos, porque amava as Escrituras, entendia que os cristãos estavam errados. Jesus encontra ele e diz: hoje preteou o olho da gateada. E literalmente para ele preteou o olho da gateada. 3 dias. E ele volta a enxergar depois de 3 dias, e ele reconhece que ele estava andando para cá, e ele precisava andar para cá. Um cara que conhecia as Escrituras, um doutor da lei, tem um encontro com aquele que ele perseguia, e ele achava que ele era o perseguidor do cara mau. Dentro da igreja, nós estamos andando, às vezes, atrás de algo que não foi o que ele trouxe.
Nós estamos dentro da instituição igreja, sentados buscando uma manifestação do poder, da glória. De fato eu quero o pão, de fato eu quero ver aquilo que tu já fez, faz de novo na minha vida. E nós vamos tão embriagados com o manifestar dele, com aquilo que ele já fez na nossa vida, e para que ele faça de novo, talvez de um nível maior, que nós nos esquecemos que ele veio por nós e pelo outro, por nós e pelo próximo, por nós, e que a porção que ele já nos deu tem que ser dividida. Do pão que ele já nos deu, ele tem que ser passado para frente, para que ele seja multiplicado. A porção que ele nos deu, ainda que seja menos do que você imagina, ela só multiplica se você passa para frente. E esse servir cai fora do evangelho, porque o servir não é pop. O servir não tem holofote, o servir não é fama, o servir não é uma boa reputação, o servir não nos serve. O que nos serve são coisas que não só o mundo está atrás, mas também a igreja. E quando Deus diz, não, vocês não entenderam, tudo isso que eu faço é para servir. Tudo isso é para alcançar aquele que nós não estamos alcançando. Tudo isso é para mostrar que eu vim para que todos tenham acesso ao trono, porque o véu vai se rasgar e todos vão entrar. E nós estamos com igrejas lindas e cheias, buscando por alguma coisa que não é evangelho. E às vezes me dizem, Robson, mas eu trabalho dia e noite pelo reino. Eu trabalho todos os dias pelo reino. Eu tenho atividade todos os dias, trabalhando para o reino. Meu querido, se tudo que você faz de fato não culmina em servir pessoas, em alcançar pessoas, você está trabalhando para o reino, mas não necessariamente seja o reino dele. Pode ser o reino de alguém, não o dele. Lembro, vendo agora, né, o Tim lá no Canadá, e enfim, nós temos mais um, né, que foi enviado lá, que chegou lá, né. Ele está fascinado com a neve. Eu falei para ele, em 90 dias tu me diz de novo o que tu achou da neve. Tá bonito? Não, 90 dias tu me escreve de novo. Quando tiver tudo rachado aí, não tiver mais lugar para botar creme, aí tu me escreve dizendo o que tu acha desse negócio. Mas quando nós tivemos a chance de ir para o Canadá, ano 2000, existiu um ano 2000, para muitos de vocês aqui sentados talvez acharam que não existe ano 2000, existiu um ano, número 2000. E a maioria aqui viveu nesse período. Então, e nós fomos para lá com um programa de voluntários. Perguntaram para nós, olha, existe um programa de voluntários. O que é isso? É voluntário, é servir. Fazer o quê? Qualquer coisa. Chega lá, você vai saber o que é. Eu e Raquel não éramos casados ainda. Ela foi trabalhar na limpeza. 6 meses depois eu fui aceito no programa, fui trabalhar na cozinha da igreja. Eu me lembro que, trabalhando com um mexicano, e eu ficava no final, depois de servir a janta, e o culto começava, o culto era do lado, e eles tinham telões, como se fosse aqui na nossa cantina, mas tinha aqui televisões grandes, e o culto começava exatamente num ambiente como esse, e eu estava ali na cozinha, eu não podia entrar no culto, né, essa porta fechada, e eu ficava olhando para a televisão, do lado, o culto era 30 centímetros para lá,
mas a minha alegria em poder estar lavando louça perto de um ambiente onde era adorado. Cara, e aquilo para mim era uma alegria tão grande, e uma realização difícil de escrever. E quando eu lembro, aquele sentimento volta de você servir de algo que parece extremamente insignificante, mas o fato de saber que alguma coisa eu podia fazer, para mim enchia o meu coração. O que nós queríamos era poder ir para a escola de ministérios e estudar lá meio ano, mas não tínhamos dinheiro porque a escola é cara. A escola hoje deve estar uns $7.000, eu acredito. Para o brasileiro, o câmbio sempre diferente, era muita grana. Eu digo, cara, eu não tenho essa grana. Mas feliz por já estar ali, por ter ido longe, por ter uma experiência transcultural. Quando uma amiga da Raquel pergunta para ela se ela não queria trabalhar de voluntária algumas semanas também na casa do pastor John Arnold, um dos grandes homens responsáveis por um dos maiores avivamentos, na igreja, não ele responsável, obviamente Deus movendo, mas sendo ele, o grande líder de tudo isso. E ela disse prontamente, sim, eu vou ajudar nessas poucas semanas. E assim ela fez, ajudando, faxinando, trabalhando na casa do John e da Carol. E no final desse tempo a Carol pergunta, o que esse cara aí, o que essa menina gostaria, como nós podemos abençoar ela? E uma outra amiga nossa, muito querida, disse, olha, não só ela, mas como noivo dela, eu adorar ir para a escola de ministérios, mas eles não têm grana para pagar. Poxa, essa menina me serviu tão bem, eu gostaria de dar para eles 2 bolsas integrais para essa escola. Entre você fazer faxina e ganhar $14.000, difícil de entender. Mas eu vou tornar a história bem curta para chegar em 2020. Nós fizemos a escola. A partir dali, nós fizemos um relacionamento tão grande com Toronto. Nós temos jovens que hoje colhem de um servir genuíno. Porque reino é um servir. E quando nós voltamos da escola de ministérios, um grupo de missionários da escola seguinte quis vir para o Brasil, nós recebemos esses missionários, trabalhamos com esses jovens missionários, e um desses missionários voltou para casa e disse para uns pais que eram pastores e missionários também, vocês têm que ir também para o Brasil, e também recebemos os pais missionários, e servimos, e esses pais missionários voltaram para casa, e eram amigos, e ainda são amigos de um empresário europeu, na época muito famoso, naquela região, que queria conhecer o Brasil, e disse, olha, você tem que conhecer o Brasil, e ele veio para o Brasil, e eu o servi aquelas 2 semanas que ele esteve aí. No final das 2 semanas, ele disse, cara, eu quero começar um trabalho no Brasil, e me falaram que esse trabalho só pode vir através de você. E por 15 anos ele foi sustento da nossa família. A gente acha muito bonitinha essa história, mas ela é uma sequência de servir na igreja. O servir a gente quer omitir da história, mas nós queremos o holofote, nós queremos a fama, nós queremos a honra, nós queremos tudo que Ele pode dar, mas nós omitimos o servir, porque o servir demanda esforço, o servir demanda dispor do ego, descer do pedestal, servir sem esperar absolutamente nada em troca. A pergunta que Ele faz nesse momento é o quanto da nossa vida nós estamos servindo, o quanto dos nossos planos pessoais envolvem o servir alguém sem esperar absolutamente nada em troca, o quanto do nosso tempo e do nosso dia nós dispomos para servir.
E eu não estou falando em servir uma instituição, eu estou falando em servir o reino. Com uma comunidade que serve junto, sim, mas servir o reino. Quando eu olho para trás e vejo as maiores experiências que eu já tive e que nós tivemos como família e que nós estamos tendo hoje como igreja, começaram com ações de servir com nenhuma expectativa de receber alguma coisa em troca. Isso nós não entendemos, mas era o que Cristo estava dizendo. Tu quer ver tudo isso acontecer? Lindo, né? Cara, vem partir o pão comigo aqui, cara. Vem partir o pão. Em tempos, na nossa vida, de fato, a gente tem que parar tudo, porque preteia o olho da gateada. Para tudo e vamos analisar o que está acontecendo. E eu acho que esse é um ótimo dia para fazer isso. Por isso eu vou convidar você para ficar em pé. Quando me disseram que eu podia evangelizar e encaminhar para outras igrejas, eu fiquei chocado. Ou quando Deus me tocou para ofertar numa igreja vizinha, ou quando Deus pediu para mim ajudar por um tempo um missionário que fazia tanto tempo que eu não via. Eu tenho levado tanto choque de realidade na minha vida cristã, e eu sinceramente, eu espero que isso não termine, porque a gente se acomoda muito fácil. Mas choques de realidade, de que nós estamos vivendo em cima de um pedestal, querendo ver as manifestações de Deus, mas nenhuma das nossas é um servir voluntário, de um coração sincero. Nenhuma das nossas ações, nenhuma das nossas ligações na semana são para isso, nenhuma das mensagens que de fato nós fizemos é para isso. No domingo passado à noite eu estava em casa, sentado numa poltrona, e lembrei de um cara, fazia muito tempo que eu não via, muito tempo que eu não via. Mandei um WhatsApp para ele, cara, estou pensando em ti. Como é que tu está? Disse, cara, não estou bem. Eu estou no hospital, a minha esposa está com câncer. E eu estou desesperado. Cara, eu estou precisando ouvir alguma coisa. Eu digo, cara, eu não sei se o que eu tenho para te dizer serve, mas o que eu tenho, eu te dou. E compartilhei a palavra, e orei com ele, eu abençoei, e procurei profetizar sobre a vida dele. O que eu vou ganhar com isso? Se eu não tivesse te falado, você nunca ia saber. Não preciso de fama nenhuma. Mas o mundo está sedento por pessoas que vão correr para estádios para ouvir sobre evangelismo, adoção, envio de missionários. O evangelho é simples mesmo, não se assuste. A manifestação dele na nossa vida, fruto de um servir genuíno, é que é grande, é que é impressionante, é que é mais do que os nossos olhos viram e os nossos ouvidos ouviram e jamais penetrou em coração humano. Isso é o resultado de um servir genuíno. Mas nós invertemos e ansiamos pelo holofote.
Eu encerro com esse testemunho impressionante que eu e o Anderson tivemos a chance de ver. O pastor John Arnold foi procurado por um líder da igreja e disse assim: eu estou sentindo de Deus de abrir uma igreja só a 20 minutos daqui. E o John orou e disse: cara, eu não sinto que você está preparado para isso ainda. Você não fica mais um pouco conosco e mais tarde a gente te ajuda, mas não, Deus está me falando, eu preciso sair. Disse que se realmente você quer, tudo bem, num culto de domingo à noite, como nós estamos aqui, no domingo, culto principal da igreja, ele diz: o irmão aqui está indo abrir um culto a 20 minutos daqui, um ministério a 20 minutos daqui. Quem daqui gostaria de ir e ajudar ele? Isso chama reino. Acho que preteou o lagachada. Acho que a gente está longe. Acho que está faltando mais. Nós vamos adorar aqui. Se você quiser vir à frente, esse choque às vezes que Deus nos dá para botar de volta no prumo, você é bem-vindo. E nós vamos orar juntos com você, para que a gente não se perca nas coisas simples, para que a gente não se perca num evangelho que é tão simples e poderoso, e que juntos nós venhamos a conseguir ver as grandes coisas, sem esquecer as simples. Papai, tira as vendas dos olhos de uma igreja egoísta e autossuficiente. E como diz João 6, muitos te seguiam pelos sinais e maravilhas, mas nem todos aqueles te seguiam por ti. Papai, que sejamos genuínos aqui. Papai, que sejamos genuínos neste lugar. Genuínos. Eu oro por uma igreja genuína, verdadeira, que cultiva o simples, que cultiva a essência, e que por consequência enxerga a manifestação sobrenatural, enxerga o que ninguém vê. Papai, eu oro para que a tua igreja entenda que os teus princípios simples e imutáveis, que geram vida, seja o dia a dia de cada um. Pai, eu oro em nome de Jesus, que nós tenhamos nesse lugar liberdade, porque onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Pai, que haja liberdade nesse lugar, para que nós venhamos a tratar temas como esse, sem nunca nos melindrarmos, mas sempre nos arrependermos, sempre nos movermos para frente. Papai, em nome de Jesus, nos ensina a chorar diante de Ti, nos ensina a nos prostrar, nos ensina a arrepender, nos ensina que faz parte do Evangelho levar um choque de realidade às vezes, papai, e voltar para a essência que és Tu. Nós te amamos, Espírito Santo. Que nunca sejamos pegos de surpresa nesse lugar, que nunca venhamos a nos chocar com uma pregação dessa, mas nos levar ao arrependimento e a uma evolução, em nome de Jesus. Amém e amém.